Falar de saúde mental é fundamental durante todos os dias do ano, mas nós estamos no Setembro Amarelo e esse mês é especial para aprofundar os conteúdos a respeito. Por isso hoje eu vim relembrar alguns filmes que falam sobre saúde mental. Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena. Eu amo filmes que tratam sobre questões psicológicas e principalmente quando eles fazem isso de uma maneira mais lúdica ou de uma maneira mais conceitual. Eu ainda consigo me envolver mais com essa história. Por isso, alguns filmes dessa lista aqui são mais diferentões e às vezes não parece que eles falam de saúde mental tão claramente à primeira vista. Você meio que precisa ler nas entrelinhas, mas são muito bacanas. Começando por um, de certa forma, mais literal, mas tão importante quanto Uma Mente Brilhante, de 2001, dirigido por Ron Howard, que conta a história do John Forbes Nash Jr., que é um matemático e ele se casa ali com meio que a mulher dos sonhos dele, mas a partir disso ele começa a apresentar sintomas de esquizofrenia. É muito tocante pra você, principalmente, que não consegue encarar os transtornos mentais como doenças tão sérias quanto as doenças físicas. Esse filme com certeza vai arrancar a empatia que tem presa aí dentro de você, porque é muito tocante a maneira como ele é um gênio, um matemático de uma área de exatas, né, que trabalha com os números, tentando se encontrar ali no meio daquela doença que de certa forma é tão abstrata, ela causa de certa forma uma psicose, alucinações, e ele tentando conviver com a esposa dele. É um contexto muito interessante, a gente sente a angústia dele, a angústia das pessoas que estão ao redor dele. É um filme muito, muito interessante que vale muito a pena. E uma informação muito bacana a respeito dessa história é que depois de muitos anos lutando contra a esquizofrenia, o John acaba ganhando um prêmio Nobel, o que é uma coisa muito legal e uma história de superação muito bacana. Aí aqui, entrando mais nessa vibe que eu falei, um pouco mais lúdica, um pouco mais conceitual e diferentona, nós temos Requiem para um Sonho, filme de 2000 dirigido por Darren Aronofsky, e ele é com o Jared Leto. Esse filme ficou muito famoso, além da importância dele na cultura pop, é uma atuação muito elogiada do Jared Leto. Pra quem só tem uma memória mais recente das atuações dele, ele tem trabalhos excepcionais, como é o caso desse filme aqui. E esse filme também conta com a atuação do Marlon Wayans, que ficou muito famoso por causa do filme As Branquelas, e a gente não consegue imaginar como um ator de comédia tão engraçado como ele vai se sair em um drama. Então assista esse filme que com certeza você também vai se surpreender com a performance dele. Basicamente fala sobre vício em drogas, todos os transtornos mentais e sociais, emocionais que isso pode causar, e também fala sobre uma doença psicológica que se desenvolve a partir da obsessão pelo emagrecimento. Então esse filme é tão importante na cultura pop também por causa da edição, da montagem, que é muito frenética e mistura várias cenas muito loucas ali do consumo de remédios, do consumo de drogas, num ritmo alucinante que não te deixa desgrudar um momento da tela. Eu assisti esse filme tardiamente, poucos anos atrás, queria ter assistido antes, mas foi um impacto muito grande. A gente consegue perceber também como acontece uma desumanização dos dependentes químicos a partir do problema deles, e a gente sabe que é uma coisa muito mais profunda do que o vício em si, mas o arco mais tocante é o da mãe do Jared Leto, conforme ela vai desenvolvendo esse transtorno mental dela até ela chegar no extremo, e como ali naquela época em que o filme é retratado, naquele contexto, as pessoas não tinham nenhum tato pra lidar com esse tipo de problema. É muito, muito, muito triste. É um filme que vai te deixar arrasado. Eu fiquei pensando nele por vários dias, mas é fundamental, uma discussão muito importante para os dias de hoje. Não sai daí, porque lá no finalzinho também a gente vai voltar nessa questão aí de como os transtornos mentais eram tratados de maneira errada com outro filme. Não sai daí porque tá muito legal. Seguindo com Birdman, A Inesperada Virtude da Ignorância, de 2014, que é um filme que eu amo e foi dirigido pelo Alejandro González. Conta a história do ator Ryan Thompson, que ele ficou muito famoso por interpretar um super-herói que virou um ícone ali da cultura pop, um homem-pássaro, e anos depois ele não aceita interpretar esse personagem de novo. Ele começa a produzir e trabalhar no seu próprio musical, uma adaptação de um musical famoso, e esse filme é
muito interessante porque além do contexto de tudo que ele aborda, tecnicamente ele é muito interessante porque ele dá a impressão de ser um plano sequência. Como tudo acontece dentro de um teatro, é aquela técnica que te dá a impressão de que nunca corta o filme. Ele vai acompanhando os atores pelos corredores, ele acompanha uma conversa aqui, passa por uma parede, acompanha outra conversa lá, com a impressão de que tudo tá acontecendo simultaneamente. E esse paralelo que eles fazem entre a personalidade do Ryan na vida real e os resquícios que ele tem por ter interpretado aquele personagem tão famoso, quando isso se apresenta de uma maneira bem conceitual ali. Várias vezes ele aparece caracterizado como o personagem, ele aparece tendo atitudes que o personagem teria e ele não. É uma coisa muito envolvente, muito bacana para você que gosta de filme conceitual, um prato cheio. Seguindo com outro filme maravilhoso que eu amo demais, Cisne Negro de 2010, também dirigido por Darren Aronofsky, lá de Requiem para um Sonho. Então vocês já têm ideia da qualidade do filme, se vocês ainda não assistiram. Com a maravilhosa Natalie Portman, e conta a história da Nina, que ela começa a desenvolver uma certa psicose e paranoia, porque ela é escolhida para interpretar o clássico balé O Lago dos Cisnes, e ela é uma menina super protegida pela mãe dela, com várias questões psicológicas não resolvidas, muito reprimida sexualmente, e ela entra em contato com uma colega novata que tem uma personalidade muito diferente da dela, e a partir disso a história do cisne negro no balé, o desenvolvimento psicológico do cisne, do animal no balé, vai se confundindo com a própria vida dela, com a própria mente dela. Ela vai tendo espécies de alucinações. É uma coisa muito envolvente, tem uma vibe bem pesada, recomendado aí apenas para maiores. Mas se você gosta, como eu, desses temas mais darks, com esse fundo psicológico, com muito conceito, se você ama balé como eu também amo, O Lago dos Cisnes, esse filme é perfeito para você. E o final é maravilhoso porque é assim, depois de tudo que foi construído no filme, ele é perfeito. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda faltam 2 filmes muito legais. E não esquece de deixar o like aqui, deixar o seu feedback, seu comentário. É muito importante pra gente continuar com conteúdo pro YouTube entender que você tá gostando. Indique o canal pros seus amigos que também amam cultura pop. E segue o nosso perfil lá no Instagram, @canalbis, com todas as notícias, bastidores, tá muito legal. Tá aqui no link da descrição se você quiser ir direto pra lá. Mas se você estiver assistindo na TV ou no computador, tem um QR Code aqui embaixo. Você pode apontar o seu celular pra ele e ele te leva direto pro perfil do canal pra você seguir. E me segue nas minhas redes sociais, @abá no Twitter e no Instagram, que eu faço um conteúdo bacaníssimo. Os links também estão aqui embaixo. E todas essas coisas maravilhosas de edição que você vê aqui nos vídeos, você pode ter no seu projeto. Contrate o Rafa, ele oferece vários serviços, tanto de edição de vídeo, como vinheta, igual essa maravilhosa aqui do canal, story personalizado e muito mais. Só entrar em contato com ele pelo @rafafidelis ou pelo link aqui embaixo e mandar uma DM para saber mais informações. O último filme dessa lista não poderia ser diferente, é o último, mas tem uma diquinha extra, não precisa ir embora agora, fica aí. Bicho de 7 Cabeças de 2000, dirigido pela Laís Bodansky, com o maravilhoso Rodrigo Santoro, e conta a história ali do neto que tá em conflito com o pai dele, o Wilson, além deles terem problemas de convivência, já que são, entre aspas, comuns entre pai e filho. Essa situação se agrava muito quando o pai dele descobre um cigarro de maconha nas coisas dele, e a gente vê como é complexa essa questão de pais lidando com o consumo de drogas dos filhos de uma maneira muito, muito radical, quando a abordagem teria que ser diferente, mas teoricamente também não é culpa só dos pais, é uma questão de sistema. E o Wilson manda o neto para um hospital psiquiátrico e lá ele vive os piores dias da vida dele. E a gente tem contato, como eu falei lá em Requiem para um Sonho, como as pessoas antigamente não sabiam tratar os pacientes com transtornos mentais. Era uma tortura física e psicológica constante, tanto que aqui no Brasil se desenrolou um movimento antimanicomial. As pessoas tiveram que começar a lutar para que esses horrores dentro dos centros psiquiátricos parassem. Eu sei porque eu tenho uma conhecida que passou por um hospital psiquiátrico e me relatou também. E recentemente já deu uma melhorada, mas continua bem ruim em alguns estados. E ela passou por momentos muito difíceis. Realmente, em alguns lugares a doença não é tratada, ela é agravada. Então é muito triste. Esse filme, apesar de antigo, continua sendo muito necessário aqui no Brasil, principalmente, que ainda
tem um grande preconceito em relação a esses temas, então se você não conferiu, vale muito a pena. E a minha dica bônus é um pouquinho mais feliz, divertidamente, o dia em que a Pixar abordou a questão da saúde mental de uma maneira brilhante, criando personagens super fofos dentro de uma história muito envolvente. Lá em 2015, com direção de Pete Docter, na história, a Riley, que é uma menininha que tá se mudando de cidade, por ter deixado os amigos, por ter deixado toda a vida que ela construiu ali naquele ambiente pra ela, que de certa forma lhe oferecia um apoio emocional. Quando ela perde isso, ela não consegue se adaptar e ela vai começando a dar sinais de depressão, de ansiedade, mas isso é de uma maneira tão sutil e tão lúdica a partir dos personagens que a gente vê que moram na cabeça dela, que são as emoções comuns dos seres humanos, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho e o medo. Então é muito legal e mostra muito como que o caminho correto pra gente ter uma saúde mental bacana é equilibrar todos os sentimentos, até aqueles que não são legais, e que para existir a alegria, a gente precisa da tristeza. Se a tristeza não existisse, a nossa alegria não seria completa. Então, uma mensagem muito bacana, de uma maneira muito lúdica, que atinge adultos e crianças. Se você não conferiu, vale muito a pena dar essa chance. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você está com a sua saúde mental abalada ou vulnerável, conte para uma pessoa próxima a você, em quem você confie. Se por acaso você não tiver ninguém que possa te apoiar nesse momento, existem os CAPs, que são os ambulatórios de saúde mental que atendem pelo SUS, as universidades que oferecem apoio psicológico de forma gratuita, e existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É só pesquisar tudo na internet. O CVV atende pelo telefone e atende pelo chat. O Rafa vai deixar algumas informações aqui e eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Se cuide, fale, peça ajuda, não guarde isso pra você. Em breve eu espero voltar com outros conteúdos importantes como esse, e saúde mental é importante os 365 dias do ano, não apenas em setembro, ok? E até a próxima! Posso te garantir que o conteúdo... Hoje tá demais carro e moto nessa rua. Essa lista é um pouquinho diferente. Por isso a maioria desses filmes que tá... Por isso muitos filmes... E ele tentando... Eu assisti esse...